Nesta aula, vamos aprender a trabalhar com o pincel chanfrado. Eu gosto muito de trabalhar com o pincel da Tigre. Ele é um pincel muito bom, é um pouco mais caro, mas ele não se desgasta com tanta facilidade. Esse que eu tenho é referência 447, número 10. Eu gosto muito desse tamanho, número 10, porque a pintura country geralmente são peças pequenas que a gente pinta. Então, o número 10 é um tamanho bom. Se você for pintar uma peça grande, você teria que ter um número 14, mais ou menos, 12. Mas, geralmente, o 10 é um tamanho bom. Se aí onde você mora não tem os pincéis da Tigre, eu tenho esse da Daiara também, que eu gosto também de trabalhar com ele. Esse daqui é o 350M da Daiara. Também é um pincel bom. E como última opção, mas se não tiver outro jeito, a gente trabalha com ele, é o pincel da Condor. Esse daqui é referência 427, tamanho 10 também. Não sei se tá dando para ver no vídeo, mas ele já tá um pouco aberto. Eu não gosto muito dos pincéis da Condor, porque de acordo com o que a gente vai trabalhando, a cerda dele vai abrindo. Então, a gente acaba perdendo o pincel muito rápido. Aí, de repente, vocês têm que ver com qual pincel vocês vão estar querendo trabalhar. Mas o mais correto, se você for trabalhar bastante com a pintura country, o ideal é que você pague um pouquinho mais caro, compre logo um pincel bom, que você vai ter pincel para bastante tempo. Então, a gente vai precisar de um pedacinho de papel toalha, um vidro de água bem limpinho e as tintas nas cores que a gente deseja pintar. Como que a gente faz? Vamos pintar primeiro com esse tom rosa. Deixamos a tinta na tampinha mesmo. Nós vamos molhar o pincel, umedecer ele. Ele tem que ficar bem hidratado. Quando você mexe o pincel na água, enquanto estiver saindo aquelas bolinhas de água, significa que o pincel ainda está hidratando. Quanto mais hidratado esse pincel tiver, melhor para você trabalhar. Então, colocamos o pincel na água, tiramos o excesso de água do pincel desta forma. Você não pode tirar muito excesso. Você vira o pincel no papel de um lado e de outro, que o pincel tem que ficar bem molhadinho. Colocamos a tinta só na pontinha maior do pincel. O restante do pincel aqui fica sem tinta, tá vendo? Então, vamos à peça. Aqui, com a pontinha do pincel na beirada da peça, vamos fazer movimentos de vai e vem, para lá e para cá, para lá e para cá. Você percebe quando o seu pincel tá seco, tá faltando água. Você molha ele de novo, vai no papel de um lado, de outro, dá uma leve secada, põe tinta e volta na peça, de um lado e do outro. Movimentos de vai e vem. Vejam. O que não é para você fazer quando você vai fazer um chanfrado? A gente fala chanfrado, fala sombreado, fala flotado. Então, o que não podemos fazer? Coloca a tinta no pincel, na pontinha,
fazer um risco retinho. Aqui tá com muita água, seca de novo. Você faz um risco retinho, fica aquele risco chapadinho. Você tem que fazer movimento de vai e vem, para essa tinta se misturar e ficar aquele sombreado degradê, começando mais escuro e terminando mais clarinho. Então tem que fazer esse movimento. Molha o pincel novamente, seca de um lado, seca de outro, vem na tinta, somente a pontinha. Vamos para a peça, vai e vem, vai e vem. Ele vai ficando aquele degradê, fica mais escuro na beirada da madeira e vem clareando para fora, para dentro no caso. Veja como está ficando. Se você quiser um sombreado maior, você coloca mais tinta no pincel. Tá vendo que eu coloquei bastante agora? Aí ele vai ficar um chanfrado bem grandão, bem largão. Deixa eu molhar mais um pouquinho. Aí vai depender do tamanho da sombra que você quer fazer. Dependendo da localização da peça, a gente faz a sombra ou larga ou estreita. Aqui fizemos então o sombreado bem largo. Deixa eu colocar mais um pouco de tinta aqui. Ó, sombreado estreito e um sombreado mais largo. Vamos pegar outra cor de tinta. Se você vai fazer desenhos, igual na pintura country, tem o vestidinho da bonequinha, o lacinho, a calcinha, o rostinho. Então, a gente vai fazer círculos, vai fazer linha reta, vai fazer quadrado. Suponhamos que a gente vai fazer um rostinho, tem curvas. Vira o pincel de um lado, vira o pincel de outro. Pega a tinta na pontinha do pincel e vamos fazer um círculo. Vai rodando o pincel, passando várias vezes no mesmo local, para poder formar aquele degradê que eu falei. Passa. Aqui vai ficar meio tortinho, porque não tem nenhum desenho. Geralmente, quando a gente vai fazer a pintura, tem um desenho que a gente tem que seguir. Aqui eu tô fazendo no olho mesmo, só para mostrar para vocês como que a gente trabalha com esse pincel. No início você vai sentir uma certa dificuldade, mas de acordo com o passar do tempo, você vai treinando, você vai ver que não é tão difícil assim. Aí, quando você faz uma curva, você vai passando o pincel, ele vai curvando. Às vezes, a gente vai fazer veios de madeira. Então, seca o pincel, a gente faz traços retos e desce e volta, e desce e volta. A gente faz muito isso em madeira. Então, você vai seguindo o seu pincel de acordo com o que você queira. Aqui meu pincel ainda está bem molhado, vai, desce, vai. Vamos passar de novo para poder ficar bem sombreado. O pincel está seco, vamos molhar. Você sente quando o pincel pede água, você sente quando o pincel pede tinta. Quando o pincel você está passando, a tinta não está correndo, é porque o pincel está seco. Você precisa
molhar um pouco mais. E quando falta a tinta do pincel também você percebe. Olha aqui. Os riscos, como se fosse feito em veios de madeira. O ideal é que você pegue um pedacinho de MDF e dê uma treinada um pouco antes de fazer sua peça. Porque, como eu falei, no início você vai sentir um pouco de dificuldade, mas não é difícil trabalhar com o pincel chanfrado. E na pintura country, todo o sombreado que a gente faz é feito com o pincel chanfrado. Aqui vamos fazer alguma coisa com essa tinta preta. Seca o pincel de um lado, seca do outro. Pega a tinta. Vamos fazer um quadradinho. Passa um pouco de tinta. Para fazer um quadradinho, a gente tem que secar, porque se eu fizer a outra parte, eu vou borrar essa. Então, a gente faz um pedacinho. Deixa eu limpar, que deu uma sujadinha. E vamos secar. Molha o pincel, seca de um lado, seca de outro. Faz a parte do lado de cá, passando várias vezes no mesmo lugar, seca. Molha o pincel, seca de um lado, seca de outro. Pega a tinta e passa pra cá várias vezes. Vamos secar novamente. Vocês estão vendo que a ponta do pincel tem que ficar sempre para cima? Vocês estão vendo que eu tô virando a minha madeira. Então, vamos pegar mais um pouquinho de tinta e fechar o nosso quadrado. Veja como ficou. Vamos secar. E se eu quisesse fazer listras dentro deste quadrado? Vamos ver? Molha o pincel, seca de um lado, seca de outro. Pega a tinta, faz uma lista aqui. De novo, faz uma lista aqui. De novo. Esse efeito de lista com pincel chanfrado fica bem bacana. E mais uma aqui. Olha que legal. Vamos secar. E se eu quiser fazer um xadrez? Vamos ver como que a gente faz? Molha o pincel, seca de um lado, seca de outro. Pega a tinta e passamos aqui.
Pega a tinta e passamos aqui. Veja que bacana, tudo feito com o pincel chanfrado. Então, vamos pegar o seu pincel chanfrado, vamos treinar bastante pra gente poder trabalhar na nossa peça com a pintura country. Vamos de novo, só mais uma vez, seca de um lado, seca de outro. Pega a tinta na pontinha do pincel, movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem, até ficar bem sombreado. Meu pincel tá seco, vou molhar um pouquinho mais. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Olha, outra coisa que eu queria dizer para vocês. Vamos supor que você fez lá um sombreado. Ah, ficou feio, ficou borrado, não gostei. Na mesma hora, você vai na água, vem e limpa. O bom de trabalhar com a madeira é isso, que dá para você consertar. Se a tinta ainda tiver molhada, dá para você tirar, ó. Veja só, tá vendo? Você praticamente lava a parte onde você pintou e não gostou. Seca o pincel, limpa, passa água de novo, vem na madeira até você tirar tudo. Tá vendo? Tirou tudo. Então, toda vez que você faz, não só no chanfrado, mesmo na pintura, você fez, ah, não ficou legal minha pintura. Então, você vem na mesma hora já com a água, com o pincel, vai passando, vai limpando, vai secando, vai passando de novo até limpar tudo. Então, é uma questão mesmo de treino. Então, agora vamos pegar uma madeirinha em casa, vamos pintar, vamos pegar o nosso pincel chanfrado e vamos treinar para a gente fazer peças bem bonitas. Eu quero ver peças bem bonitas que vocês vão me enviar as fotos, tenho certeza que vai sair coisas bem bacanas. Gostaram da aula? Então vamos ao próximo passo.